já estamos reunidos em igreja, estamos louvando, orando, e chegou o momento de nós estudarmos a sua palavra, a palavra de Deus. Se você ainda não orou, ore em pensamento, fale com Deus, peça a Ele para que te abençoe neste estudo. Nós já oramos aqui com a igreja e vamos dar início ao estudo, abrindo a Bíblia no livro de Romanos. Eu vou adiantar para vocês que o tema de hoje é a conversão. Ou seja, o que acontece na conversão? Se há um livro na Bíblia que explica isso, é o livro de Romanos. Ou seja, como é que a gente se converte para Jesus Cristo e qual o efeito prático disso? Obviamente não tem como nós estudarmos todo o livro de Romanos de uma só vez, até porque não surtiria tanto efeito, posto que nós não absorveríamos tudo. O que nós vamos fazer aqui é dar um vislumbre do livro, passando por alguns versos em alguns capítulos, para que nós possamos entender a sequência do ensino de Paulo. Paulo foi o escritor da carta aos Romanos, e para que nós possamos entender como é este assunto tão importante para nós, o assunto da conversão. Muitos têm dúvidas, né? Se são convertidos, ou quando eles se tornam convertidos, ou se eles são aceitos por Deus, e etc. E se há um tema que precisa ficar claro, portanto, nas nossas mentes, é este tema. Queria resumir para vocês, em primeiro lugar, o propósito dos primeiros capítulos da carta aos Romanos. Sabe que Paulo vem para responder, ou melhor, informar a média das pessoas que a gente encontra até o dia de hoje. Quando você fala com muitas pessoas sobre este assunto, não é raro ouvir a seguinte resposta: não, eu não faço mal para os outros, eu trabalho, então assim, eu acho que eu estou bem com Deus. Eu acho que se um dia, né, Deus for me ver lá no juízo, vai estar tudo certo para mim. E as pessoas, ao falar assim, elas, em outras palavras, estão dizendo assim: olha, eu sou justo, eu sou bom, afinal de contas, eu não faço nada de mal para ninguém, portanto, Deus não vai me condenar. E isso é fruto de o ser humano, em média, não ter um conceito do que é a justiça de Deus, do que é o caráter de Deus e do que é o padrão moral de Deus. Aí Deus vem para falar com a média das pessoas que pensa assim. Ele começa no capítulo 1, lá no verso 18, falando assim. Isso são palavras do apóstolo Paulo, mas inspiradas por Deus, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. Portanto, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Paulo começa dizendo que a própria divindade de Deus é manifesta pela natureza, pelas obras criadas. E todas as pessoas têm acesso à natureza. Elas podem enxergar, podem tocar, podem ouvir as obras de Deus. E Paulo diz que as coisas invisíveis, ou seja, os atributos invisíveis de Deus, o seu caráter, pode ser compreendido pelas coisas que estão criadas. Então ninguém tem desculpa diante de Deus para fazer o que é errado. Tá, mas me dá um exemplo prático disso. Bom, o exemplo prático é o seguinte. Considere, por exemplo, os animais.
Os animais sempre servem para alguma coisa. Quando nós vamos para a escola, nós estudamos a tal da cadeia alimentar, não é assim? Cadeia alimentar. Então, é assim, o rato come o milho, o gato come o rato, certo? Alguém come o gato e assim por diante. Ou seja, nós sempre vemos que na natureza uma coisa depende da outra, né? E uma coisa serve para auxiliar a outra. Tudo vive para servir na natureza. A planta, quando cresce, ela serve de alimento, quer para o carneiro, para o boi que come, quer depois o seu fruto, até para nós. E quando ela morre, ela vira adubo, não é assim? Então tudo vive para servir. Nada vive em função de si mesmo. Mas mesmo vendo isso, a maioria das pessoas vive em função de si mesmas. Não é verdade? E aí Deus fala, olha, ninguém tem desculpa. Sabe, o egoísmo não tem desculpa. Por quê? Porque a natureza não ensina egoísmo. A natureza ensina o contrário. E esse é o primeiro ensino que nós encontramos na carta aos Romanos. É justamente para a pessoa parar e pensar, puxa, eu pensava que Deus me considerava uma pessoa tão boa, agora estou vendo que não. Porque às vezes eu penso que o bom é assim, não, primeiro eu tenho que estar bem, para depois eu ajudar os outros, não é assim? Então, qual que é a ideia? Primeiro eu. E na natureza não é assim. É primeiro a minha função. A minha função dentro da natureza é servir. Vive-se para servir. Agora, em seguida, no capítulo 2, o apóstolo vai abordar uma outra classe de pessoas. Pessoas que já conhecem a Bíblia, pessoas que conhecem alguma coisa da palavra, inclusive já têm um discernimento mais aguçado por meio da Bíblia, daquilo que é certo e daquilo que é errado, e elas se consideram, por vezes, até melhores do que outras, por terem conhecimento, ou seja, conhecimento bíblico. E ele vai falar, então, de todas estas pessoas que conhecem a lei. Lá no capítulo 2 e no verso 17, diz assim, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus, sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Confias que as guias dos cegos, luz dos que estão em trevas. Sabe aquele que vem na igreja e fala, olha, eu vi tal pessoa fazer isso, mas que pena, né? Porque ele ainda não conheceu a fé, ele ainda não é da fé, né? E aí parece que aquela pessoa está num degrau inferior àquele que está falando, né? Você confia que a guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Agora, olha só como é que Deus aborda esta classe de pessoas. Verso 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Sabe, irmãos, é aquela coisa assim, né? Às vezes a gente ouve muito cristão falar, a Bíblia fala para dar a César, mas dê a César quando César for justo. Senão você não pague tanto imposto, porque é muito injusto você pagar tanto imposto. Ora, mas se a Bíblia diz dar a César o que é de César, quando eu não dou a César tudo o que é de César, o que é que eu estou fazendo? Furtando, certo? Ah, não, mas você está sendo muito radical. Veja, não são as minhas palavras. É a palavra de Deus que manda dar a César o que é de César, certo? É só para a gente pensar. Tu que dizes que não se deve furtar, furtas? Olha, vai lá na igreja, dá glória a Deus e tal, mas daí quando a pessoa vai lá na sua empresa e você vai visitar, você vê que o cristianismo ficou lá na igreja, certo? E aí? E aí vem aquele que não é crente e fala, tá vendo? Olha os crentes aí. Não é assim que eles dizem? Sou melhor que eles. Por que eu tenho que ir na igreja? Se for para ser assim, eu nem preciso ir. Sabe? Então Deus agora fala com o crente e fala assim, olha, você que conhece,
Então você tinha que viver à luz daquilo que você conhece. Mas você não vive. Verso 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É isso que acabamos de dizer. Então agora Deus enquadrou a segunda classe de pessoas. Primeiro ele enquadra a primeira, aquele que não estuda a Bíblia, talvez nem conheça. Depois ele enquadra aquele que conhece. E aí as duas classes enxergam o seguinte: eu, aos olhos de Deus, não sou bom e nem justo. Certo? Esta é justamente a conclusão a qual Deus quer nos levar. Tanto que, ali no capítulo 3, ele cita um texto de Salmos. Muito interessante, por sinal. O texto de Salmos fala que Deus olhou para baixo e ele procurou aqui na terra para ver se ele encontrava algum justo. Aí o verso 10 do capítulo 3 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Isso quer dizer que não há justo na terra? Bom, não há justo por natureza. Quer dizer, ninguém nasce justo. Entende? Porque a Bíblia fala que houveram, sim, justos na terra. Por exemplo, Deus disse que viu Noé como justo diante dele. Por isso que mandou Noé construir a arca, etc, etc. Mas aqui a Bíblia está falando de que, por natureza, nenhum de nós é justo. Ninguém nasceu com uma virtude especial, mediante a qual ele faz só o que é certo, e Deus olha para ele como se ele fosse um iluminado, certo? E ele é o agradável a Deus, enquanto os outros não são agradáveis a Deus. Não, não é assim. Por natureza, todos nós estamos na mesma condição. Para Deus, grau de conhecimento e titulação não contam. Então, para Deus, tanto o PhD em teologia quanto o analfabeto têm a mesma natureza, a natureza humana. E por natureza, ninguém é justo. Ninguém aqui pode confundir conhecimento com justiça. E o fato de eu decorar versos bíblicos não quer dizer que eu fui feito uma pessoa justa. Entendem? Pessoa justa se demonstra na prática. Sabe, quem pratica o que é certo, esse é o justo. Tanto que em 1 João, vou abrir esse texto aqui, Deus até nos aconselha a não nos enganarmos. Interessante isso, né? Ele falou, não se enganem. 1 João capítulo 3, verso 7. Filhinhos. Ó, conselho, hein? Conselho de pé de orelha, como a gente chama. Ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Então, justo é quem pratica a justiça. Que justiça? Olha o verso. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Está falando de quem é como Jesus, então esse é justo. Quem pratica justiça, assim como Jesus praticou justiça, esse sim é justo. Então nós temos um padrão. Ah, mas só Jesus. Ninguém vai ser como ele. Bom, a Bíblia diz que só quem é como ele é que é justo. Então deve ser possível ser como ele, não? A Bíblia diz que sim, é possível. Porque Jesus não pecou. E no verso 6, ela fala assim, ó, qualquer que permanece nele, qualquer é qualquer pessoa. Qualquer que permanece nele, o que acontece com essa pessoa? Não peca. Interessante. Qualquer indivíduo que permanecer em Jesus não peca.
Então, irmãos, existe um poder que está disponível aos homens, nós precisamos conhecê-lo. Mas voltando lá para o livro de Romanos, né? Nós já vimos que por natureza não tem ninguém justo. Nós também já vimos que há um poder capaz de nos fazer justos, porque quem permanece em Jesus não peca, se torna justo. Agora, tá bom, não tem ninguém justo, e aí? Bom, e aí Deus vai falar uma coisa. Sabe, o homem, ele não enxerga aquilo que ele realmente é. Tá? Para se entender na linguagem do jovem é assim, o homem não se enxerga. Então ele diz, não, eu sou assim quando ele não é. Ele fala, não, eu sou bom. Não, eu faço o bem. Quando Deus olha e vê que ele não faz o bem como ele pensa que faz. Entende? E aí Deus entendeu que precisava botar um espelho na frente do homem para que o homem visse que o caráter dele está sujo. E aí que entra a lei do Senhor. Abra lá em Romanos 3, verso 19. Paulo fala para os crentes. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém vai ser justificado diante de Deus porque fazia caridade, porque dava alimento para os pobres, por mendigo que bate e toca a campainha, certo? Ou porque não roubava, não matava. Nós poderíamos até dizer que se alguém não roubou e não matou, em primeiro lugar, não fez mais que obrigação. Em segundo lugar, recebeu um benefício. Porque quando você deixa de fazer o errado, você não colhe as consequências de fazer o que é errado. Certo? Por exemplo, a pessoa se envolveu no adultério e agora tem 2 famílias. Tem uma consequência. Agora, para uma ela paga a pensão e para outra ela tem que sustentar. Não é assim? Então, houve consequências. Ao passo que, mesmo tendo tido o desejo, se a pessoa nunca tivesse adulterado, teria uma família só. Certo? E aí, o desgaste que ela teria seria menor. Aquele mesmo salário que ela recebe seria dividido por uma quantidade menor de pessoas. Então sempre é bom fazer o certo, independente do motivo, porque fazer o certo traz consequências melhores do que fazer o errado. Mas Deus está falando aqui do ponto em que, olha, não pense que por fazer o certo você está com o céu aberto e garantido para você. Se você faz o certo, amém, que bom para você. Só que eu vou te mostrar pela minha lei que tem muitas outras coisas que você devia fazer e você não faz. É isso que eu quero olhar, é isso que eu quero mostrar para você. Então a lei é o abridor de olhos, a lei é o colírio, a lei é o espelho para mostrar a sujeira. Antes de ir para o casamento, você sempre dá uma olhadinha no espelho para ver se não ficou uma remelinha no olho, alguma coisa, certo? Para você estar lá em boas, com uma boa aparência. E na vida espiritual é assim também. Você precisa se olhar no espelho da lei de Deus para ver se está tudo bem. E se não estiver, você precisa de limpeza, certo? Bom, no caso espiritual, se não estiver tão bem assim quanto você pensava, aí você sabe de uma coisa. A recompensa da desobediência é a morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, você precisa do perdão de Deus. Alguém diria, mas Jesus já morreu por mim na cruz. Então ele já deu o perdão a todos os homens. É verdade. Esse é o perdão pela graça de Deus. Toda a humanidade já foi justificada pela graça. Mas a Bíblia diz que para a nossa salvação é necessário uma outra justificação acontecer. É uma justificação pela fé. Explica com mais detalhes que está difícil. Esse negócio de teologia não está fácil para eu entender. Claro, vamos esmiuçar aqui. Justificar é o seguinte. A pessoa fez uma coisa contra mim,
aí vem, né, e fala, olha, eu fiz assim, assim, poxa, desculpa. Não, 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 tudo bem, está justificado. O que eu estou fazendo? Estou perdoando, estou relevando. E o justificar é justamente isso, é perdoar. E aí, Deus, antes de nós pedirmos, sem nós merecermos, Ele já nos perdoou, lá na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que Jesus carregou os pecados de toda a humanidade. Se você que nos assiste tem dúvida, anota aí, Isaías capítulo 53. Dá uma lidinha neste capítulo. Voltando aqui. Então, todos nós já fomos perdoados, sem merecermos. Isso é um favor imerecido. É uma graça. Às vezes a gente vê, né, eu vejo no muro, obrigado, Santo Expedito, pela graça recebida. Por que a pessoa escreve? Porque ela está agradecida, entendendo que ela recebeu algo que ela não merecia. Certo? Então a graça é isso. Justificados pela graça, todas as pessoas estão. Ah, mesmo o espírito budista que nunca crê em Jesus? Claro, todos são todos. Jesus não fez distinção do credo da pessoa para morrer por ela. Ele morreu por todas, independente delas acreditarem ou não nele. Agora, tá bom. Se por um lado é bem certo que ele morreu por todos, por outro lado, recebe benefício maior aquele que acredita. Certo? Porque se a pessoa falar que ela me perdoa, mas eu não aceitar o perdão dela, eu vou ficar me martirizando. Não é verdade? É assim. Na vida prática, aqueles que não reconhecem em Jesus um instrumento de perdão, né, um salvador, eles vivem, eles têm benefícios que Jesus comprou para eles, como o ar, a comida, o dinheiro. Tudo Jesus comprou. Foi comprado com o sangue de Jesus. Porque as pessoas só mereciam morrer, certo? Mas ele deu vida, vida física. Então todos recebem benefício, só que não recebem o maior benefício. Hoje prega-se muito assim, né? Olha, você tem a fé, acredite no teu sonho, Deus vai dar para você uma empresa, dinheiro, casas e tal. Olha, sabe que Deus pode dar todas essas coisas? Claro que Ele pode. Ele é o dono do ouro e da prata. Só que Ele está oferecendo algo muito maior que isso. A Bíblia diz que chegará o dia em que os homens pegarão todo esse ouro que eles acumularam na terra e vão jogar, como se fosse pedra. Vão jogar no chão. Mas Deus prometeu todo o ouro que você quiser e a eternidade para você desfrutar dele. Muito melhor, não? Só basta ter paciência e você receber o principal. O principal é o perdão dos teus pecados para você receber a vida eterna. E é necessário receber a Jesus de coração para receber esse perdão. Não tem como alguém entrar no céu se gabando de ser bom, de ser justo. Esse não vai entrar. Aquele que vai entrar é aquele que se apega a Jesus e confia nele como a sua única esperança. Esse vai entrar. E em Romanos 3, verso 28, Paulo expressa essa realidade numa palavra que mostra que o objetivo da carta até aqui era esse, mostrar isso aqui, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O homem é perdoado pela fé. O que é fé? Posso dizer duas coisas: crença mais confiança. Certeza das coisas que Deus prometeu, que Ele vai cumprir. Convicção de que Deus está comigo, embora eu não veja. Então ela é crença e ao mesmo tempo é confiança. Está lá em Hebreus 11, verso 1. O homem é perdoado por Deus por causa dessa fé, uma fé de coração. O coração se apega, se aferra a Jesus. Sabe, isso é o que nós precisamos hoje. O mundo precisa entender isso para que as pessoas tenham o benefício do verdadeiro perdão. E aí o capítulo 4, ele é dedicado a mostrar o seguinte: o perdão de Deus não vem por aquilo que você faz, mas vem pelo fato de você crer. E eu não vou passar aqui todo o capítulo 4, mas eu quero deixar 2 versos só. Versos 4 e 5, que dão esta ideia.
Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputada a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, se a gente ganhasse de Deus porque trabalhou, você está recebendo o que merece, né? Mas o ponto em causa não é esse, não é isso que acontece. O que acontece é o que está no verso 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Então você sabe que não merecia, sabe que não era tão bom assim, sabe que precisava de um perdão, creu e Deus perdoou. Amém? Simples assim. Em outras palavras, não tentemos complicar aquilo que Deus simplificou. Se é simples, deixemos simples e vamos nos aproveitar disso, né? Fé. O capítulo 5 vai falar para nós de que Deus deu esta bênção para todas as pessoas. Ele perdoou todas as pessoas da terra por meio de Jesus Cristo. Assim como todos herdaram aquela vontade de fazer o que é errado dos seus pais, e primeiramente lá do pai Adão, por meio de Cristo, toda a maldição que veio sobre Adão e sobre nós, ela foi revertida. E mais do que revertida. Eu quero me deter nisso aqui. Olha lá. Os versos 16 em diante. Eles estão falando o que eu disse agora em outras palavras. Não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Quem pecou foi Adão, né? O dom é a bênção que nós recebemos em Jesus. Então a bênção não é como a consequência do pecado de Adão. Continua o verso. Porque o juízo veio de uma só ofensa, comer aquele fruto proibido. Veio daquela ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Pensa na historinha do travesseiro de penas. Quem já ouviu falar? Travesseiro de penas, né? Fala, olha, falar mal dos outros é que nem espalhar o travesseiro de pena em cima da montanha, né? Então, o que Adão fez quando ele comeu aquele fruto foi pegar o travesseiro de penas e sacudir para as penas caírem e espalharem. E aí todos nós ganhamos consequência daquilo que Adão fez. Nós nascemos já fazendo o que é errado. Até a criança, né, aprende as coisas erradas sem precisar ensinar. E aí Deus fala aqui pela palavra que Jesus fez o processo inverso. Por meio de Jesus foram recolhidas todas as penas, foram colocadas todas dentro do travesseiro e o saco foi costurado. Entende? E não parou por aí. O dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ele foi corrigir o problema de todos os pecados, de todas as pessoas. Não era mais só o pecado de Adão. E ele foi e justificou tudo. É o que está no verso 16. A justificação que Deus deu foi de tudo. Perdoou todas as pessoas. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só, de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a cruz do Calvário, sacrifício de Jesus, por esse ato veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aqui é o ponto áureo, irmãos, do capítulo, e diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Então a lei veio para que o fato de que nós somos ofensores ficasse ressaltado na nossa mente. Essa é a ideia transmitida quando ele fala a ofensa abundasse. Pensa num livro onde está escrito o teu erro e alguém chega lá e bota aquela caneta marca-texto, só para ficar bem realçado o teu erro.
É o que a lei faz. Veio a lei para fazer isso. Mas, diz o verso, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tinha muita sujeira na cozinha, no chão da cozinha, mas houve muito mais água para limpar. Onde havia o pecado, superabundou a graça. Água suficiente para limpar tudo e ainda de sobra. Isso é superabundar. O poder de Deus, o favor de Deus para nos perdoar, ele vai além de cobrir o que nós erramos. Se tudo que Deus fizesse por meio de Jesus lá na cruz fosse deixar-nos quites com Deus ou com Ele, então esse verso não poderia estar na Bíblia. Como assim? Explica melhor. Bom, imagine, por exemplo, que toda a humanidade tivesse cometido 1 trilhão de pecados, certo? Então temos 1 trilhão de pecados. Na cruz do Calvário, Jesus teria que ter carregado 1 trilhão de pecados, certo? Isso seria uma compensação igual por igual. Fosse assim, a Bíblia diria, onde abundou o pecado, abundou a graça. É uma coisa igual, certo? Mas a Bíblia não diz só isso. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uai, será que Deus está querendo dizer que, então, houve um perdão para um número maior de pecados do que aqueles que seriam cometidos? Não faz sentido, né? Deve ter outro sentido. E tem. O outro sentido é o seguinte, que Jesus na cruz, quando ele morreu, Deus não deu para nós só o apagar, o perdoar o pecado, no sentido de que compensei o que você fez. Ele deu algo mais. Além de apagar o teu passado, ele te dá poder para você não pecar mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O chão estava sujo, mas tinha água de sobra para limpar. Entende? Ou seja, ele te deu o poder para parar de pecar. Será? Alguém pergunta. Claro que sim. Lembre-se do texto, João 1, verso 39. Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Não é só perdoa, ele tira. Cancela, apaga o pecado da tua vida, da minha vida. Agora, como é que ele faz isso? E é aqui que nós queríamos chegar para podermos concluir a mensagem. Porque muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Muitas pessoas, elas já dizem que aceitam a Jesus nos seus corações e buscam sinceramente a Jesus. Mas elas olham para a sua vida e falam, mas eu continuo com o desejo de fazer o que é errado, eu continuo sem vencer. E eu recebo inclusive e-mails de pessoas que falam, me ajude, não estou conseguindo vencer. Sabe, as pessoas vivem o que está escrito aqui em Romanos capítulo 7. Romanos 7, verso 18. O coração delas fala assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo a minha mente, o homem interior, eu tenho prazer na obediência, na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende. Prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Caso clássico. Olha, eu quero me libertar das drogas, mas sabe, às vezes vem uma vontade tão forte, eu não consigo resistir. Deus sabe que eu quero deixar, mas eu não consigo. Tem pessoas que falam isso em relação ao fumo. Eu quero deixar de fumar, mas eu não consigo. Chega uma hora que eu tenho que fumar. É como se ele tivesse dentro dele um marido e ele fosse a mulher. E o marido bate nele e obriga ele a fazer o que é errado.
Esse é o caso aqui. Muita gente diz que vive esta realidade. E aí muitos falam, não, mas esta é a situação do convertido, é assim mesmo, tá? Ô irmãos, se nós fôssemos como é que eu posso dizer, nos contentar, nos conformar com esta situação, era melhor abandonar a igreja mesmo. Porque daí seria o dizer que em Jesus não tem poder para uma pessoa ser diferente do que ela seria lá fora. Não é verdade? Ora, pois se tudo que Jesus pode fazer é dizer, ó, paguei o teu passado, entendeu? Só que a partir de agora, ó, eu sei que você não consegue, tudo bem, vai andando aí, tá? Fica tranquilo. Só que fazer o que é errado não nos agrada. A gente não é feliz fazendo o que é errado. Não é verdade? Pense alguma vez que você fez uma coisa a qual você sabe ser errada. Como é que você se sente? Triste. Consciência pesada. Não é assim? Querendo deixar de fazer aquilo. Sabe? E essa luta interior fica. Daí concluímos que, obviamente, essa experiência aqui não é da pessoa convertida. Não. Ou, se a pessoa já se converteu alguma vez no passado, ela perdeu a experiência. Por isso que ela caiu nessa prisão aqui de novo. Uma prisão mental. Como é que a gente sai dessa prisão? Bom, no verso 24 ele clamava, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele admite que tem uma luta dentro dele. A carne que pede o pecado. E ele que não quer pecar. Sem Jesus, a carne vence. Com Jesus, o que vai acontecer? Verso 1 do capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Agora eles andam de outra forma. Eles andam segundo o Espírito. O Espírito de Jesus dá força e a pessoa obedece. Alguém, quando está escutando isso, fala amém, amém. Só que tem um detalhe. Tem muitas pessoas que dizem assim, tá, eu já ouvi isso. Eu ouvi que quando eu aceito Jesus, uma transformação acontece na minha vida. Mas eu esperava que quando eu aceitasse Jesus, algo acontecesse dentro de mim e eu não tivesse mais vontade de fazer o que é errado. Eu detestasse aquilo que é errado. E agora pronto, Deus me pôs um novo impulso e agora eu só faço o que é certo. Irmãos, na sua sabedoria, Deus entendeu que não deve ser assim. Deus entendeu que nós devemos ser salvos do pecado mediante uma obra de cooperação que envolve duas partes. Ela envolve a parte de Cristo, mas ela também envolve a minha parte. Notem que eu pulei o capítulo 6. Não é verdade? Nós não falamos do capítulo 6. O capítulo 6 fala justamente disso, meus queridos. Nós precisamos tomar uma decisão. Romanos 6, verso 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele diz aqui que houve um batismo em nome de Jesus, e quando houve o batismo em nome de Jesus, a pessoa foi batizada na morte de Jesus. Alguém poderia dizer assim, ah, mas eu já fui batizado e eu continuo pecando? Ora, eu quero abordar em primeiro lugar um tópico. Aqui a Bíblia diz, aquele que foi batizado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, mas puxa, eu lembro que quando a pessoa levantou sobre mim e falou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu acredito que aquele batismo foi bom.
Pode ter sido mesmo. Porque Deus, ele olha para o coração, para a sinceridade e para o conhecimento que a pessoa tem. Se dentro de tudo que você conhecia de Deus, era assim que deveria se batizar, Deus levou em conta a tua sinceridade. Só que a Bíblia diz aqui, quando nós fomos batizados em Jesus Cristo. Em Atos 2, verso 38, a Bíblia fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E é diferente ser batizado em nome de Jesus e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Ah, mas para Deus vale o coração. Peraí. Mas ao mesmo tempo que para Deus vale o coração, para Deus também vale a obediência. A bênção vem mediante a obediência também. Tá bem. Aí é que diz, nós morremos para o pecado. De que jeito que a gente morre para o pecado? Será que é só pelo fato de eu ser sepultado na água? Porque também pode haver alguém aqui que diga, eu já fui batizado em nome de Jesus, mas eu ainda não estou nessa experiência que a Bíblia está dizendo aqui. Sabe, nós precisamos entender o que é morrer para o pecado. Você ser sepultado na água é um símbolo de você morrer para o pecado. Mas o morrer para o pecado representa uma atitude mental. Uma atitude mental. Como? Leiam, por favor, verso 11. Verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, você indivíduo, você pessoa, você que me escuta, você se considere morto para o pecado. Mas eu tinha tanta vontade de fazer tal coisa errada. Tá bom, mas a partir de agora você se considere morto para esta vontade. É uma decisão, não é verdade? Exige força de vontade, não exige? Sim, exige. Irmãos, é dessa maneira que nós cooperamos com Deus. Quando nós exercemos a nossa força de vontade, nós estamos dando permissão para Deus enviar o seu Espírito Santo e nos dar força. Aí alguém diria, tá vendo? Sabia, tudo é poder da mente. Eles vêm com essa história de crente aí, só para dizer que é Jesus no meio do caminho, mas é tudo a mente. Não, não é tudo a mente, não. Porque Romanos começa dizendo, você que me escuta, preste atenção. Os primeiros versos que nós lemos, se você não se lembra, veja de novo o vídeo. Vai ficar disponível no canal TV Advertência Final. Lá em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, Deus diz, não tem nenhum justo por natureza. A pessoa que quer só por ela mesma fazer o que é certo, aos olhos de Deus, não é justa. Ela precisa de Jesus. Ah, mas eu não acho. Bom, o fato de você achar ou não achar, com todo respeito, eu respeito a tua opinião. Agora considere o que Deus pensa. Para Deus não faz diferença. Para Deus você não tem desculpa. É o que ele diz. Porque lá no capítulo 1 ele fala, a ira de Deus se manifesta contra todo aquele que detém a verdade e injustiça. Todo aquele que vê a natureza e procede de forma diferente, não tem desculpa diante de Deus. Então daí não é comigo mais que as pessoas devem debater. Tem que ser com aquele que escreveu a Bíblia, com aquele que inspirou, melhor dizendo, a Bíblia, o Senhor Deus. Então, meus queridos, uma coisa tem que ficar clara para nós. Deus é o Deus do milagre, mas para nos levar para os portais do céu, Ele precisa da nossa cooperação. Nós precisamos exercer a nossa força de vontade e dizer não para o que é errado, ainda que tenhamos vontade. A conversão do indivíduo não faz com que a vontade de pecar desapareça. Como assim não? Não. Não faz. E você é a prova viva disso.
Se você já se entregou a Jesus e depois sentiu vontade de pecar, você é testemunha de que é assim que funciona. Então Deus não faz nada por mim? Faz. Ele tira a vontade de pecar? Em algum momento ele tira, sim. Só que Deus sabe o que é melhor para cada um em cada momento. Tá, explica, vou explicar. Existiam milagres que Jesus fazia na hora. Por exemplo, houve o cego Bartimeu, né? Que Jesus curou e ele viu na hora. Mas existiu aquele cego que Jesus botou o barro no seu olho e falou, vai se lavar lá no tanque de Siloé. Ambos foram curados, não é verdade? Ambos foram curados. Mas por que um foi curado na hora e o outro foi curado depois que ele foi se lavar? Teve a sua cooperação. Ele teve que usar os seus pés, ele teve que tomar uma decisão de ir, ele teve que usar as suas mãos, ele teve que lavar os seus olhos. Foi um trabalho de cooperação. Olha, Deus sabe o que ele deve fazer em cada momento, não compete a nós. Fato é que Deus pode tanto escolher tirar a tua vontade agora, quanto ele pode escolher que você coopere com ele. É ele quem decide, não somos nós quem decidimos como ele vai agir no nosso caso. Para fazer um comparativo, o dia que nós vamos no médico, é o médico quem decide como será o tratamento. Não somos nós. Não é verdade? Então compete a nós uma coisa: cooperar com Deus. Você foi até Jesus. Você se entregou a Ele. Então tome uma decisão na tua vida. Senhor, a partir de hoje, com a tua graça, eu me considerarei morto para o pecado. Eu me considerarei morto para a vontade de fazer o que é errado. Eu me considerarei morto para fazer aquilo que eu não devo. E que o Senhor me ajude. Assim como foi o cego que se lavou no tanque de Siloé. Quem gostaria de dizer isso para Deus nesta noite? Deixe-me ver as mãos. Amém. Glória a Deus. Que você, amigo internauta, também possa dizer a mesma coisa, meu irmão. Eu me considerarei morto para o pecado. E que Deus me ajude. Exerça a sua força de vontade no sentido de obedecer. Ah, mas eu sou fraco. Deus sabe. Tem uma promessa para você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, Deus fala o seguinte. Olha lá. Primeiro Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Sabe, irmãos, chegou um momento nas nossas vidas, nós estávamos em casa, e eu pensava, como é que vamos comer? Não tinha, e eu pensava, de onde vou tirar para comer? E eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar. Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos, dizem que há alguns que não gostam, enfim. Mas eu gosto de trabalhar. Para que se entenda que, obviamente, eu não ficava parado. E aí, eu pensando naquilo, quando, sem eu menos esperar, alguém vem e fala, olha, eu tenho uma oferta para você. Assim. Olhei e falei, puxa, vai ser o dinheiro para nós comermos. E Deus deu. Passamos aquela fase difícil. Irmãos, Deus dá o escape. Quando Ele vê que está chegando num ponto onde nós não podemos mais suportar, Ele dá o escape. Tudo o que Ele quer é que nós exerçamos a nossa força de vontade até o limite da nossa resistência. Ele que nos conhece nunca deixará que nós sejamos tentados acima do nosso limite de resistência. Quando o limite for atingido, é sinal de que chegou a hora da libertação. Chegou a hora
da salvação. Você acha que está difícil obedecer? Resista. Você acha que não vai dar? Continue. Você acha que Deus se esqueceu? Na última hora, você vai ver que Ele se lembrou. E a bênção virá. Confie. Confie nele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela instrução que o Senhor nos deu na tua palavra. Nesta noite, gostaríamos que o Senhor recebesse a cada um de nós. Cada um que no seu coração diz, sim, Senhor Jesus, eu te aceito. Senhor, que cada um desses seja recebido por ti. E, Senhor, de maneira especial, fortalece a cada um de nós para que nós exerçamos a nossa força de vontade. Para que nós, de livre e espontânea vontade, digamos, eu me considero morto para o que é errado. Eu me considero morto para a desobediência. Quando alguém me convidar a fazer o que é errado, não conseguirá. Por quê? Porque eu sou morto. Então não há como me mover. E Senhor, ajuda-me, ajuda-nos a manter-nos firmes até o limite da nossa resistência. E acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a crer que na última hora virá a tua salvação. Na última hora virá a vitória. Confirma, Senhor, esta promessa na vida de cada um que escuta esta mensagem hoje. Senhor, aquele que está na internet, lá do outro lado do mundo, Senhor, que está ali, sozinho, num país estrangeiro, ó Pai. Aquele que está sem esperança, aquele que pensa que ninguém mais é a seu favor, ninguém é por ele. Senhor, mostra que tu estás ali, agora. Dá o conforto a esta alma, Senhor. E mostra que foi do Brasil que o Senhor mandou a mensagem para chegar até este coração, para mostrar que o Senhor não tem barreiras, o Senhor não conhece fronteiras e o Senhor se preocupa com cada pessoa nesta terra. Senhor nosso Deus, se há qualquer pessoa que assiste este vídeo hoje e carrega um fardo no coração, Senhor, que esse fardo seja deposto aos pés do Senhor Jesus agora. E que essa pessoa seja aliviada, ó Senhor. Possa sair em paz contigo. Possa sair na certeza de que tu estás com ela. Senhor, falamos de muitas coisas nesta mensagem. E se todas não ficarem gravadas na mente daqueles que ouviram, te peço uma coisa, ó Senhor. Que no momento no qual eles mais precisarem desta mensagem, que os teus anjos os façam lembrar. Para que o benefício da mensagem fique e que eles possam ser abençoados. Te rogamos estas bênçãos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos despedindo a você, amigo que está nos assistindo pelo YouTube.